Poucos acontecimentos mudaram tanto o rumo da humanidade quanto a Primeira Guerra Mundial. Imagine um conflito que começou por causa de um atentado em uma pequena cidade dos Balcãs e acabou envolvendo nações de todos os continentes, redesenhando mapas, mudando governos, derrubando impérios e deixando milhões de mortos. O mundo nunca mais foi o mesmo depois de 1914. Mas, para além das batalhas sangrentas e dos números impressionantes, a Primeira Guerra também foi marcada por curiosidades e fatos surpreendentes, alguns até mesmo inacreditáveis, que mostram o lado humano por trás do maior conflito do início do século XX. Tudo começou com o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono austro-húngaro, em Sarajevo. O que parecia um atentado local acabou se transformando em uma reação em cadeia, porque as potências da época estavam amarradas em um complexo sistema de alianças. Em poucas semanas, a Europa estava mergulhada em guerra. O que muita gente não sabe é que muitos acreditavam que seria um conflito rápido, com duração de apenas alguns meses. Soldados marcharam pelas ruas, sob aplausos, confiantes de que estariam em casa antes do Natal. A realidade, porém, foi cruel. A guerra se estendeu por 4 longos anos, de 1914 a 1918, e deixou cerca de 20 milhões de mortos. Um dos aspectos mais curiosos é que o Brasil também participou. Embora muitos achem que o país ficou de fora, o Brasil declarou guerra à Alemanha em 1917. Após ataques a navios brasileiros no Atlântico, médicos, navios de guerra e até aviadores foram enviados para apoiar os aliados. Foi a primeira vez que o Brasil se envolveu de forma significativa em um conflito internacional. Outro detalhe impressionante foi a transformação da guerra em laboratório para novas tecnologias. Até então a ideia de guerra estava associada a batalhas de cavalaria e fuzis simples. Mas, com a Primeira Guerra, surgiram inovações que mudariam tudo: metralhadoras, tanques, gases venenosos, aviões armados, submarinos. Foi a primeira vez que o ser humano conheceu o poder de destruição da guerra moderna. Mas se as armas ficaram mais sofisticadas, a vida dos soldados continuou brutal. As trincheiras, aquelas longas valas cavadas no chão, viraram símbolo da guerra. Soldados passavam meses em condições desumanas, convivendo com lama, ratos, piolhos e doenças. O pé de trincheira causado pela umidade constante fez milhares de vítimas. E, mesmo nessas condições, ainda havia momentos de humanidade. No Natal de 1914, por exemplo, em vários pontos da linha de frente, soldados inimigos simplesmente decidiram parar de atirar. Trocaram presentes improvisados, cantaram músicas natalinas e até jogaram partidas de futebol. Esse episódio ficou conhecido como a Trégua de Natal e até hoje é lembrado como símbolo de esperança no meio da destruição. E não foram apenas os soldados que viveram transformações, a guerra também mudou a vida das mulheres. Com milhões de homens no fronte, as mulheres assumiram postos de trabalho nas fábricas, escritórios e até em funções militares auxiliares. Essa mudança abriu caminho para movimentos de emancipação feminina e a luta pelo direito ao voto em vários países. Outra curiosidade é a participação de personagens que mais tarde se tornariam protagonistas da história mundial. Adolf Hitler, por exemplo, lutou como soldado do exército alemão. Charles de Gaulle, que mais tarde seria presidente da França, também estava nas trincheiras. Até J.R.R. Tolkien, o autor de O Senhor dos Anéis, serviu na guerra, e muitos estudiosos acreditam que sua experiência no conflito influenciou diretamente o universo sombrio de suas obras. A comunicação também era um grande desafio. Sem celulares, rádios portáteis ou internet, muitas mensagens eram levadas por pombos-correio, e um deles se tornou herói, o pombo Cherami, que conseguiu entregar uma mensagem crucial e salvar quase 200 soldados americanos, mesmo gravemente ferido. O céu também deixou de ser apenas um espaço de observação. Pela primeira vez, aviões foram usados em combate. No início serviam para reconhecimento, mas logo foram adaptados para carregar bombas e metralhadoras. Essa novidade mudou a forma de lutar e deu início à era da guerra aérea. Mas nem tudo se limitava ao campo de batalha. Os governos perceberam rapidamente a importância da propaganda. Cartazes, filmes e jornais eram usados para convencer a população a apoiar a guerra, retratando o inimigo como vilão absoluto e exaltando a coragem dos soldados. Essa manipulação de massas ajudou a manter o moral da população e mostrar que a guerra não era apenas uma disputa militar, mas também uma batalha de narrativas. A medicina também avançou de forma surpreendente. Cirurgias de emergência, uso de próteses e novas técnicas de reabilitação começaram a ser desenvolvidas, já que milhões de feridos
precisavam de atendimento. Marie Curie, por exemplo, criou unidades móveis de raio-x que foram essenciais para salvar vidas no fronte. Agora imagine como seria viver em um mundo onde parecia não haver saída. Você conseguiria manter a esperança em meio a tanta destruição? Essa é uma reflexão que nos mostra o quanto a guerra deixou marcas psicológicas profundas. Foi nesse período que começou a ser estudado o chamado choque de guerra, hoje conhecido como estresse pós-traumático. Quando a guerra terminou, em 1918, o Tratado de Versalhes impôs punições duríssimas à Alemanha. Muitos historiadores consideram que esse tratado foi um dos principais fatores que levariam, anos depois, à Segunda Guerra Mundial. Ou seja, a Primeira e a Segunda Guerra podem ser vistas como capítulos de uma mesma história. E há ainda curiosidades culturais que mostram como a guerra ecoou além das batalhas. Poetas, pintores e músicos produziram obras que denunciavam o horror ou tentavam dar sentido àquele período sombrio. Muitos soldados escreviam diários e cartas que hoje são fontes valiosas para entender o impacto humano do conflito. Até mesmo pequenos detalhes da vida cotidiana surpreendem. Soldados recebiam pacotes de casa com chocolates, cigarros e cartas perfumadas que ajudavam a manter um pouco de normalidade. Cães eram treinados para carregar mensagens e localizar feridos no campo de batalha. Esses toques de humanidade mostravam que, mesmo diante do horror, ainda havia espaço para gestos de carinho e solidariedade. A Primeira Guerra Mundial não apenas mudou a forma de lutar, mas também o jeito de viver. Derrubou impérios, redesenhou fronteiras e deixou marcas profundas que ainda hoje influenciam o mundo. E se essas curiosidades já te impressionaram, espere até conhecer os segredos ainda mais surpreendentes da Segunda Guerra Mundial, que será o tema do nosso próximo vídeo. Então, se você gostou desse conteúdo, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu comentário, curtir o vídeo e ativar o sininho para não perder as próximas histórias incríveis. Olá pessoal, hoje vou compartilhar com vocês algumas das curiosidades mais fascinantes sobre a Primeira Guerra Mundial, um evento que mudou completamente o rumo da história. Tudo começou com um tiro que ecoou pelo mundo. Em 28 de junho de 1914, o arquiduque Francisco Ferdinando foi assassinado em Sarajevo. O que parecia ser um conflito localizado rapidamente, se transformou em uma guerra global. Muitos acreditavam que tudo estaria resolvido até o Natal. Mal sabiam eles que estavam prestes a enfrentar 4 longos anos de conflito. Sabia que o Brasil também participou desse momento histórico? Nosso país enviou uma missão médica e manteve sua marinha patrulhando o Atlântico Sul. É uma parte da nossa história que poucos conhecem. A Primeira Guerra trouxe inovações militares impressionantes. Pela primeira vez, tanques atravessavam campos de batalha, aviões duelavam nos céus, e submarinos navegavam silenciosamente sob as águas, mas também trouxe horrores como os gases tóxicos e as metralhadoras, que transformaram para sempre a forma de fazer guerra. Uma das histórias mais emocionantes aconteceu no Natal de 1914. A famosa Trégua de Natal, soldados dos dois lados saíram das trincheiras, trocaram presentes e até jogaram futebol juntos. Um momento de humanidade em meio ao caos. As mulheres ganharam um novo papel durante a guerra. Com os homens no fronte, elas assumiram trabalhos nas fábricas, hospitais e até na agricultura. Foi um ponto de virada na luta pelos direitos femininos. E vocês já ouviram falar do Cher-Ami? Este pombo-correio heróico salvou 194 soldados ao entregar uma mensagem crucial, mesmo depois de ser gravemente ferido. Ele recebeu até medalha por bravura. A propaganda teve um papel fundamental, com cartazes e mensagens patrióticas, mobilizando as populações. Marie Curie também deu sua contribuição, desenvolvendo unidades móveis de raio-x para atender os feridos no campo de batalha. O fim da guerra trouxe o controverso Tratado de Versalhes, que acabou plantando as sementes para futuros conflitos. Mas também deixou lições importantes sobre o impacto psicológico nos soldados. Foi quando começamos a entender melhor o estresse pós-traumático. Nas trincheiras, os soldados enfrentavam não só o inimigo, mas também ratos, doenças e o clima inclemente. Muitos escreveram diários emocionantes que hoje nos ajudam a entender melhor essa época. Se você se interessou por essa história fascinante, deixa seu like e se inscreve no canal. Tem muito mais conteúdo histórico interessante por vir. Me conta nos comentários qual dessas curiosidades você achou mais surpreendente. Muito obrigado por assistir até aqui. Nos vemos no próximo vídeo com mais histórias incríveis do nosso passado.